Salve, salve, torcida tricolor ligada aqui no canal do Lessa. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje com assuntos importantes. O dia já começou com uma boa notícia, que foi a mudança no decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai facilitar muita gente aí no jogo deste sábado contra o Atlético Goianiense. A gente vai falar também sobre o desabafo do Fred. Vou trazer aqui o desabafo, e eu chamo de desabafo porque eu encarei dessa maneira, apesar do tom do Fred não ter sido exatamente esse. Ele foi lá nas redes sociais fazer um apelo para a torcida, vamos falar sobre isso, e também uma matéria do GE. Globo que falou sobre o Casares, que a gente pode discutir aqui também rapidinho neste vídeo. Galera, beleza? Antes então, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ative aí o sininho que é muito importante para mim, beleza? Não se esqueça disso que é fundamental. Eu vou começar falando do decreto, já já eu vou falar do Fred, porque eu quero discutir também, não só trazer aqui na fala do Fred, mas também discutir o pedido que o centroavante fez à torcida tricolor. Beleza? Vamos falar então do decreto. Hoje a Prefeitura do Rio mudou o decreto em relação à presença de público nas arenas esportivas, e a boa notícia é de que não será mais necessário quem tem a segunda dose fazer o teste PCR ou antígeno. Não é mais obrigatório. Portanto, valendo já para o jogo deste sábado contra o Atlético Goianiense, se você tem as duas doses da vacina, você poderá acessar ao Maracanã apenas comprovando o ciclo completo vacinal. Quem ainda tem uma dose, aí sim, terá que fazer obrigatoriamente o teste, seja PCR ou seja antígeno, pelo menos 48 horas antes do confronto. Portanto, a partir de hoje já está valendo fazer o teste aí para quem tem uma dose. Agora, e respeitando o limite de 50% da capacidade. Agora, tem um detalhe que a Prefeitura ou errou ou simplesmente não atualizou, que é em relação ao público de 60 anos de 60 a 70 anos de idade. Por quê? No decreto antigo da Prefeitura, que esse não foi atualizado, diz aqui que considera-se o esquema vacinal completo pessoas acima de 60 anos após 14 dias da dose de reforço e pessoas de 15 a 59 anos após 14 dias da segunda dose da vacina. Portanto, quem tem 60 anos de idade, a partir de 60 anos de idade, precisa ter a dose de reforço ou a terceira dose. Só que, neste momento, não há vacina disponível para pessoas com idade abaixo de 70 anos. Ou seja, tem um vácuo aí de 10 anos em que essas pessoas, de acordo com o decreto da Prefeitura, repito, não poderiam ir ao estádio, a não ser que alguém atente para isso agora, e eles façam a mudança num novo decreto, mas isso só viria à tona amanhã. Então é importante reforçar isso, tá, gente? De acordo com o decreto, pelo menos, não faz o menor sentido, eu sei, mas foi uma falha, provavelmente, que não atualizaram essa questão, esse artigo em si, do decreto, do antigo, E vale ressaltar também que foi um pedido da Prefeitura do Fluminense. Essa mudança no decreto foi atendida, o clube foi atendido pela Secretaria de Saúde, baseado também no decreto de São Paulo, que já previa a possibilidade de uma pessoa ir ao estádio somente com as duas doses da vacina, sem a obrigatoriedade de fazer o teste. E no decreto de São Paulo também não tem essa especificação aqui em relação à dose de reforço, porque realmente não faz sentido nenhum. Então a Prefeitura atendeu esse pedido do Fluminense, e você que já tem as duas doses da vacina, poderá ir ao estádio. Você que já tive relatos lá no Twitter de pessoas que estavam indo já para fazer o teste, e eu até pedi que me informasse para saber se, comprovando a segunda dose da vacina, conseguiu pegar lá, fazer a retirada do ingresso normalmente. Enfim, isso aí a gente vai atualizar ao longo do dia, beleza? Então a notícia é essa em relação a essa questão do novo decreto. Bom, agora eu vou passar para falar do Fred. Ele, agora há pouco, nas redes sociais, pela manhã, fez um apelo à torcida tricolor. Fez um apelo que, para mim, em tom de desabafo, mas só que eu vou comentar um pouco mais essa declaração depois. Antes de falar, vamos ver o que disse o Fred. Fala, torcida tricolor, bom dia. Eu sei que o nosso reencontro aí com vocês não foi nem de perto da forma que a gente esperava, nem que vocês merecem. A gente estava todo mundo muito ansioso, querendo dar essa vitória para vocês. Infelizmente não aconteceu da forma que a gente queria, mas agora o que nos resta é olhar para frente, Nós temos jogo amanhã, importante.
E em todo esse tempo aí que eu tive e tenho a honra de vestir a camisa do Flusão, eu quase nunca vim pedir nada para vocês. Na verdade, eu sempre passei aqui para demonstrar minha gratidão, agradecer o carinho, o respeito que vocês sempre tiveram por mim. E dessa vez é diferente, eu tô aqui como capitão do time para pedir para todos vocês que vão estar amanhã no Maracanã, que nos incentive do início ao fim. Eu como capitão, toda vez que vai um jogador, dói na alma, cara. Não só eu, como todo jogador nosso que estamos lá. E a gente sabe que nós somos um só. Colocou a camisa do Fluminense, nós somos um só. Então nós precisamos do apoio de vocês. A gente precisa ir para essa Libertadores do ano que vem. É o lugar que o Fluminense tem que estar todo ano. Vocês foram fundamentais aí na nossa arrancada em 9, onde ninguém acreditava. Vocês jogaram junto com a gente. E era um time limitado, se tornou um time imbatível. Foi assim em 2010 no título, foi assim em 2012. E vocês mudam a história, cara, quando vocês são um pulmão nosso lá na arquibancada. E eu como capitão, eu prometo que vou cobrar no máximo todos nós jogadores, vou me cobrar para que a gente possa fazer diferente. Então, galera, se for para ver, vai, que seja no fim da partida. Tomara que não precise, né? Você sabe que vocês são soberanos, que vocês são o coração do clube. Sem vocês não existiria Fluminense. Mas nosso objetivo é ir para a Libertadores do próximo ano. E a gente fica muito mais próximo quando tem vocês do nosso lado, do início ao fim. Vai ter determinado momento da partida que a gente vai estar sofrendo, vai estar difícil. Então, galera, nos incentive até o fim, porque assim nós vamos estar muito mais próximos dessa vitória. E cada guerreiro, cara, que colocar essa camisa do Fluminense no peito, que vocês possam incentivar do início ao fim, independente de nome, de gosto pessoal de cada um, mas que colocou a nossa camisa, que vira um só com a gente e que a gente possa estar somando força, porque juntos nós somos muito mais fortes. E nós estamos juntos, nós sempre estivemos juntos, beleza? Então, mais uma vez, obrigado. Eu sei que vocês me escutam. Saudações tricolor, Deus abençoe e tamo junto. Bom, tá aí. Por que eu disse que é um apelo? Porque visivelmente, claro, as vaias da torcida incomodaram muito os jogadores durante a partida contra o Fortaleza. Talvez por essas vaias tenham começado muito cedo. O Fred deixou isso bem claro. E o capitão, ídolo do clube, ele sabe que ele tem moral com a torcida. Ele sabe que o que ele fala tem peso. Tanto é que ele diz, eu sei que vocês me escutam. A torcida sabe, Fred. A torcida realmente escuta. E a torcida realmente te ama. Ou pelo menos grande parte dela, apesar de algumas pessoas hoje acharem que você não deve ser nem titular, o que eu discordo. Mas só que, Fred, aqui no Brasil, você sabe muito bem disso, o torcedor sempre foi reativo. O torcedor, ele reage ao que vem em campo. Então, é preciso também que o time tenha uma postura, que mostre ao torcedor que está ali com uma postura para vencer. Porque é difícil cobrar da torcida que teve que fazer teste, que teve que enfrentar fila, e mais de uma fila, e pedir paciência quando vê uma atuação horrível em campo. Então, assim, é muito difícil cobrar. Você mesmo disse que o torcedor é soberano. Pois é, o torcedor é soberano. Então é preciso também que a comissão técnica, por exemplo, entenda que determinados jogadores não têm mais clima para atuar pelo clube. E eu já falei isso. Eu não tenho nenhum tipo de alegria em falar isso, porque ali, eu repito, é um profissional, é um pai de família, é uma pessoa, um ser humano que está ali. E eu me preocupo muito com isso. Mas, se o torcedor é soberano, o torcedor já deixou claro a insatisfação dele com alguns jogadores. E insistir nisso é fazer com que essas vaias que ocorreram contra o Fortaleza, elas se repitam contra o Atlético Goianiense se as coisas não andarem bem dentro de campo. E o Fluminense tem um time competitivo, mas não é nenhum timaço. E é preciso entender isso também. O Fluminense ele não vai massacrar todos os adversários, então ele vai ter dificuldade em quase todos os jogos, se não todos. Então é preciso que o Marcão também entenda e faça as mudanças que são necessárias. O Fred disse aí, eu como capitão sinto na alma quando o jogador é vaiado. É claro, eu imagino que é muito ruim para todos que estão ali. Mas Fred, isso é o futebol.
desde que o mundo é mundo. Então, agora falando, né, mais uma vez voltando uma análise aqui em primeira pessoa, o Fred usa a imagem que tem, ele sabe do peso que ele tem junto à torcida, ele sabe que a torcida vai ouvi-lo, mas algumas coisas que estão acontecendo, algumas insatisfações, elas já vêm de muito tempo e elas não vão mudar, apesar desse pedido do Fred. Então é preciso que essa mudança ela venha de dentro para fora, de dentro de campo para fora. Porque se isso acontecer, a torcida vai abraçar. E é claro que vai. Então é preciso que os dois lados se ajudem, não só um lado. Apoia. Chega lá e vê uma porcaria de um jogo. Ninguém aguenta. Eu também não aguentaria. Então, acho que, além disso tudo, entendo o Fred como líder do time, como liderança, como ídolo, ele vem a público, ele fala, ele coloca a cara. E seria bom que fizesse isso também diante da imprensa, numa entrevista coletiva, por exemplo, porque pegar também e gravar um story é muito fácil. Mas ele, como liderança, ele vai ali, se apresenta e intercede em nome dos jogadores, em nome do time, pedindo mais apoio, o que é um direito legítimo dele. Né? Está longe de ter algo errado nisso aí. Não tem nada de errado. Só que precisa ajudar. Né? O treinador precisa ajudar, os jogadores também precisam ajudar. É uma via de mão dupla aí. Não adianta só pedir a torcida para fazer isso ou aquilo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas depois do jogo contra o Fortaleza, o que a gente espera é pelo menos uma postura diferente e um futebol muito melhor do que mostrado na quarta-feira, até porque o Atlético Goianiense é bem mais fraco que o Fortaleza. Então acho que é o mínimo que a gente deve ter. Só para fechar esse vídeo, galera, o GE. Globo trouxe uma matéria hoje falando sobre o Casares, né, que ela, assim como o Nenê, está perdendo espaço. E está perdendo espaço por quê? A gente está vendo e vem observando ao longo do tempo o aparente comprometimento que o Casares vem tendo no clube. O que não é novidade nenhuma, é só observar as passagens do Casares pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, como elas terminaram. E na matéria do GE. Globo aqui, deixa eu ver se está assinado aqui pelos amigos Felipe Siqueira e Thiago Lima, nos últimos 5 jogos ele só entrou em 1. E tem aqui também um outro dado que eu achei relevante aqui. Nas últimas 5 partidas só jogou 34 minutos. Contra o Cuiabá na Arena Pantanal no empate em 2-2. São 28 jogos pelo Fluminense, apenas 10 como titular. E depois que o Marcão assumiu, ele perdeu ainda mais espaço no time. Então, a gente vale fazer um contexto aqui, porque isso não é por acaso. O Casares entrou em alguns jogos e não acrescentou absolutamente nada. Então ele não tem espaço no time hoje por demérito dele. Na matéria que também diz aqui, pessoas ligadas ao jogador atribuem o esquema com 3 volantes adotado nos últimos jogos de Roger Machado e mantido por Marcão. Nessa formação, o time atua sem nenhum meio de ligação. Além disso, há uma questão de concorrência. Isso, pessoas ligadas ao jogador que disseram, tá? Só que não é só isso. Quando você entra no jogo, é fazer alguma coisa de diferente. Coisa que o Casares não vinha fazendo. Se é uma questão física, se ele está acima do peso ou não, repito, eu não posso falar isso porque eu não tenho certeza. Eu teria que ter os dados dele aqui. E eu não tenho, o clube obviamente não vai divulgar isso. Aí é uma questão da comissão técnica que tem que avaliar. Mas se um jogador como ele, que foi contratado, com o peso que ele foi contratado, ele não entra nos jogos? Será que é só uma questão técnica? É difícil que seja apenas uma questão técnica, né? Enfim. Galera, ao longo do dia aí a gente vai voltar trazendo mais informações do Flu. Espero ainda hoje talvez fazer uma live aqui, eu vou anunciar para vocês, tá? Tô nessa expectativa aí. Amanhã vai ter live pré-jogo também pra gente falar e trazer todas as informações sobre esse jogo, treino rolando hoje, possível escalação para a partida de amanhã. Enfim, tem novidade aí para vir ao longo do dia, beleza? Então, repito, se você ainda não é inscrito no canal, deixa aí sua inscrição, por favor, ative o sininho, deixe seu like que é muito importante. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.